proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária da Egrégia 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, neste dia 3 de agosto de 2016. Cumprimento os eminentes pares. Em nome da Câmara, cumprimento a douta procuradora, bem como os advogados e as partes que se fazem presentes. Sejam todos muito bem-vindos. Também cumprimento os nossos valorosos servidores. Se não houver objeção, dou por aprovada a ata da sessão anterior, cuja minuta foi previamente encaminhada. Então, aprovada a ata. Anuncio que fica retirado de pauta 1 da pauta Carlos Diogo e Espólio de Férez Bechara. O 2 também Epitácio Rivas e Espólio de Férez Bechara. E o 7, Edson Pacheco de Rezende e Milton Vicente Ferreira Júnior. Todos eles para a diligência por parte de alguns dos litigantes. A doutora Ana Lúcia Stefanello deslocou-se de Sorriso até aqui, né? Estrada tá boa? Vai ter avião para lá também? É. Então, bom. Para pedir preferência no julgamento do 13 da pauta, desembargador Guilmar, com sustentação oral, da apelação 74971-2016, em que é apelante Sinal Verde Limitada e apelado José Cristóvão Arante Gonçalves e outros. Então, tem a palavra Vossa Excelência. Vamos lá. A apelação interposta pela requerida Sinal Verde Serviço Limitada diz respeito a uma ação de indenização por danos materiais e morais proposta por José Cristóvão Arante Gonçalves e Isaura Tiak Tanaka Gonçalves em face a Sinal Verde. A sentença julgou parcialmente procedente a ação e condenou a requerida a pagar R$ 27.313 a título de danos materiais, pensão a ser apurada em liquidação de sentença que será dividida entre os autores no valor de 2/3. Pensão a ser apurada em liquidação, que será dividida entre os autores no valor de equivalente a 2/3 do salário mínimo vigente à época do evento danoso, até a data em que a vítima completaria 25 anos. Redução de 2/3 para 1/3 do salário mínimo após a data em que a vítima completaria 25 anos de idade e paga até a data em que completaria 65. Os pagamentos deverão ser feitos até o dia 5 de cada mês. E R$ 100.000 por danos morais para cada um dos requerentes, acrescido de 1%. A apelação, a requerida Sinal Verde sustenta falta de responsabilidade pelo acidente e culpa exclusiva de terceiro, Transplante Transportadora Rodoviária Limitada. Aduz que a prova especial pericial demonstra que o motorista dessa última empresa, vale dizer, Transbalan Transporte Rodoviário Limitada, teria agido com imprudência ao dirigir o caminhão por quase 24 horas seguidas sem parar para descanso e invadido a pista de direção contrária em que trafegava o micro-ônibus da requerida apelante. Alega que o acidente era fato totalmente previsível, fato que, no seu entender, rompe o nexo causal, especialmente por se tratar de caso fortuito, força maior. Defende o descabimento dos danos materiais em razão da falta de sua responsabilidade pelo acidente e também por não ter os autores apelados demonstrado os danos alegados. Defende ainda o afastamento da condenação do pagamento de pensão mensal por falta de comprovação da real necessidade dos autores apelados. Alternativamente, sustenta excessividade no valor dos danos morais
cuja diminuição vindique que o início dos juros de correção moderada seja a partir da data do arbitramento, por se tratar de relação contratual e não a partir da citação e da data da fiscação, como determinado na sentença. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. Se encontra razões, se encontra as folhas 679 e 708, rebatendo todos os pontos da versão apresentada pela apelante. As folhas 720 e 721, a Procuradoria-Geral de Justiça, por sua procuradora doutora Elis, manifestou-se ante o exposto verificada a ausência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público e o relatório, senhor presidente. Concedo a palavra à doutora Ana Lúcia Stefanetti para sustentar no interesse dos apelados. Vossa Excelência tem o prazo regimental, doutor. Bom dia, excelentíssimo doutor Rubens de Oliveira, excelentíssimo relator, doutor Guiomar, excelentíssima senhora desembargadora. Estou aqui pelos apelados, rogando que a sentença seja mantida nos seus termos, uma vez que se debate a apelante no sentido de eximir-se da responsabilidade. A ação deu ingresso com base na teoria da responsabilidade objetiva. A Sinal Verde é uma empresa de transporte de passageiros. A filha dos apelados estava nesse veículo com um bilhete pago. Logo, essa responsabilidade é objetiva. A apelante se debate e já buscou trazer ao processo a denunciada Transbalan. E essa matéria já foi superada com julgamento, inclusive, de agravo, e se manteve somente no polo passivo a empresa Sinal Verde. E, mais uma vez, em sede de apelação, ela busca eximir-se desta responsabilidade, enquanto que tanto os julgados como a própria legislação lhe dá o direito de regresso à empresa, suposta empresa causadora desse acidente. Sem adentrar no mérito, talvez até de uma suposta culpa concorrente, mas há que se até pensar nisso, uma vez que o acidente se deu com um veículo na contramão, mas que 2 veículos anteriores haviam conseguido desviar desse caminhão que vinha na contramão. Então até se pergunta como estava esse condutor dessa van nesse momento, há mais de 8 horas em viagem, uma noite toda, quais eram as condições? Mas deixando isso de lado, vamos só então à responsabilidade objetiva dela, que seria de indenização. A Sinal Verde nunca, em momento algum, tomou qualquer ato que pudesse amenizar um pouco o sofrimento ou as despesas desse casal. Esse casal, toda a família encontrava-se no Japão, trata-se de pessoas muito humildes, estavam no Japão angariando um pouquinho de dinheiro para chegar no Brasil e montar um pequeno negócio, enfim, ter uma vida melhor. Quando a filha voltou para fazer vestibular, passou vestibular de Direito e quando estava indo para fazer a matrícula, houve esse acidente. A família toda no Japão, a empresa nunca se dispôs a ajudá-los a vir para cá, muito pelo contrário, tentou forçar com que esse sepultamento se desse sem a presença dos pais, até mesmo ferindo a tradição da família, que era de sepultar a sua filha, e nunca se responsabilizou, até mesmo pela conservação do corpo. Amigos que se responsabilizaram, que contrataram câmara fria para deixar o corpo conservado por 10 dias,
enquanto a família chegava. E por que a família demorou tanto tempo? Porque eles não tinham dinheiro para passagem. E a empresa, mesmo tendo vários ramos de negócio, tendo condições de financiar essas passagens, nada fez. Eles precisaram rescindir o contrato que eles tinham no Japão para receber esses haveres para poder viajar. Com isso, a vida deles, monetária, financeira, atrasou 2 anos, porque eles tiveram que voltar para o Japão, contratar novamente, novo emprego, para novamente angariar aqueles fundos para vir para o Brasil posteriormente. E essa dor foi se transformando em algo muito grande, e ao chegar aqui, o corpo, então, conservado por um amigo, foi entregue aos pais da vítima, que sequer receberam uma palavra. Foram buscar, narra-se no processo, inclusive, que o pai foi buscar os pertences da filha e entregaram a sacola. E ele voltou e falou, mas ninguém vai me dizer nada? Nenhuma água, nem um café vocês têm para me oferecer? Quando eles entregaram um cartão de um advogado e mandaram procurar um advogado. E essas despesas, então, o dano material está todo comprovado através de bilhetes de passagem, enfim, está tudo nos autos. E o dano moral, sabiamente arbitrado pelo juiz de primeiro grau, também deve ser mantido. Mesmo porque essa empresa, se condenada for, ela não desembolsará, não teria nenhum prejuízo, porque ela tem o direito de regresso com a empresa causadora do acidente, que inclusive já foi condenada e pagou a essa empresa danos materiais e morais, e essa empresa também recebeu já seguro pela seguradora que assegurava o veículo e os passageiros, e nada repassou aos pais aqui, no caso, aos apelantes. São por esses motivos, pelos motivos de fato, por todo o fundamento jurídico, que os apelados rogam pela manutenção da sentença e rogando aos senhores que, se alguma dúvida houver, ou caso o entendimento do nobre relator seja divergente do juiz que prolatou a sentença, que os senhores, então, requerem a vista do processo para uma análise mais acurada. Era isso, muito obrigada pela atenção. Tem a palavra o doutor relator, já que o Ministério Público já se manifestou pela ausência de interesse. A garganta aqui está meio devagar. A lide é fruto do acidente automobilístico que vitimou fatalmente a filha dos requerentes, senhora Cristiane Tanaka Gonçalves, à época com 20 anos de idade, e outras 11 pessoas, inclusive o motorista do veículo caminhão Volvo, funcionário da empresa Trambalan Transporte Rodoviário Limitada, que não é parte desta ação, a quem a requerida atribui a culpa pelo acidente. O sinistro ocorreu no dia 10/2/2005, por volta das 6h30, na BR-163/164, Cuiabá-Jangada, em frente à fazenda São João, no município de Vargem Grande, e envolveu os veículos micro-ônibus, placa tal, locado pela empresa requerida Sinal Verde Limitada, para transporte de passageiro, em que se encontrava a vítima, filha dos autores apelados, e o veículo Volvo, de propriedade da Transbalan. A requerida apelante Sinal Verde Limitada, proprietária do micro-ônibus que transportava vários passageiros, dentre eles a filha dos autores apelados, que morreu em razão do acidente, alega que não há culpa pelo acidente, porquanto a atribui ao funcionário da empresa Transblan, Transporte Rodoviário Limitada, motorista que teria invadido a pista contrária e atingido o micro-ônibus da requerida apelante. Pois bem, ocorre que a responsabilidade da empresa Sinal Verde Transporte, proprietária do micro-ônibus que transportava vários passageiros, dentre eles a filha dos autores apelados, advém da responsabilidade contratual do transportador.
pela reparação. E aqui eu digo, acho que não precisa dizer muita coisa, né, dizendo que a responsabilidade do transportador é regida pelo princípio da responsabilidade objetiva. Eu cito algumas jurisprudências e digo que os acidentes em estradas causados por ação exclusiva de terceiros são considerados atos fortuitos internos e não afasta a responsabilidade do transportador. Então, eu estou admitindo o nexo causal e a responsabilidade da empresa transportadora. Então, estou dizendo, dessa forma, independente da culpa de terceiros, a requerida apelante alega a culpa do motorista da outra, a empresa transportadora responde pelos danos causados aos passageiros, isso em razão da teoria da responsabilidade objetiva. E quanto aos danos materiais e morais, os danos pleiteados, também estão todos demonstrados, o juiz decidiu de acordo com a orientação jurisprudencial, meu voto é meio longo, explicando cada um deles, e eu estou mantendo esses valores. No que tange especificamente aos danos morais, a empresa alega que está sem condições, etc. Tal. E eu estou provendo, o juiz deu R$100 mil para cada um dos pais, 100 para cada um, e eu estou dando 75 para cada um. Então, nessa parte, eu estou provendo parcialmente o recurso. No mais, eu estou mantendo a sentença recorrida. Acho que não precisa... O voto é claro, não sei como é que dá o voto. Desembargador Guiomar, sei que Vossa Excelência é sempre muito atento a essas questões, mas me parece razoável, devido à vênia, que a gente mantenha também a indenização do dano moral pelo valor estipulado da sentença. Eu tomei como precedente alguns acordos próprios nossos aqui, né? Mas aí, considerando a idade da vítima, né? Então e vamos... esses aspectos que foram trazidos na sustentação que estão nos autos, eu voto para manter, pela né? manutenção Então, da sentença. vamos votar mantendo, então. Eu faço uma justificativa aqui, dizendo as circunstâncias próprias. Eu tiro aqui alguma jurisprudência nossa da casa mesmo, então vamos ficar mantendo na integralidade do... mas não sei, você tem participado de outra Câmara, assim, quais os valores têm sido colocados lá? Danos morais decorrentes de... Morte de filho. De morte, o máximo em R$100 mil. Está sendo... Sim, aqui R$100 para cada um dos pais. Eu estou entendendo que essa sentença deve ser mantida também, como desembargador Rubens. 100 para cada um. Tudo bem, então vamos ficar... Eu vou aderir a essa proposta. Então, a conclusão do julgamento, fica, então, unanimidade, desprovido por inteiro o recurso, por conta dessa provimento. circunstância. Realmente perder filho assim numa circunstância, né? Depois tem seguro, né? Vamos lá. Então, eu vou ceder esses argumentos e vou manter a decisão na íntegra. Recurso desprovido à unanimidade. É a conclusão do julgamento. Desembargador Guiomar, Dr. Ivo Matias, outrora de Barra do Garças, agora cuiabano de Comer Peixe, lá no Bom Sucesso, pede preferência. Na Barra do Garças também tem peixe, né, desembargador Guiomar? Barra do Garças também tem um peixinho, né? E do bom, matrinchã, caranha. 12 da falta. Fora o filhote, né? 68238-2016 de Barra do Garças, Delcido Nilson, apelante, e Francisco Pereira Viana Neto e outros. O doutor Ivo Matias representa os interesses do apelado Francisco Pereira Viana Neto e outros. E não haverá sustentação oral. Apenas pedido de preferência. Presidente, eu vou fazer meu voto é curto. Eu vou direto ao voto, então, já que não tem sustentação oral, dizendo o seguinte: o recurso é tirado de sentença que extinguiu a ação de reintegração de posse ajuizada por Alcindo Nilson contra Francisco Pereira Viana e outro, em razão de coisa julgada, e condenou o autor ao pagamento de 1% do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça. Postula o autor apelante a reintegração de posse de uma área de 100 ou 150 hectares, objeto da matrícula 5.780 de Barra do Garças, na qual se encontra instalada a pousada Boa Fé, uma pousada lá, discussão essa pousada, cujo bolo teria ocorrido quando do cumprimento do mandado de emissão na posse, em favor dos requeridos apelados, Francisco Viana e outro, tirado na ação de rescisão contratual, uma ação anterior. A posse, objeto da tutela vindicada neste feito, incide fisicamente em espaço geográfico onde fora cumprido o mandado de emissão de posse dos autores,
segundo os apelados. Por ocasião do cumprimento do mandado de admissão na posse dos requeridos, foram opostos alguns embargos, cujas liminares de suspensão do cumprimento foram cassados no âmbito desta Corte, porquanto seus autores dos embargos terceiros sujeitavam-se aos efeitos da sentença cujo cumprimento se processava porque é adquirente de coisa litigiosa. Resta evidente que o objeto da ação para a qual se pede proteção possessória é aquela em cujo espaço geográfico se deu o cumprimento de sentença proferida na ação de rescisão de contrato, na qual o autor apelante restou vencido. Tal conclusão se chega, sobretudo, por conta do conteúdo da certidão dos oficiais de justiça que deram o cumprimento da missão de posse, no sentido de afirmar ser a mesma área, vale dizer, a que a pousada está inserida na área objeto da emissão na posse. Agora, saber se a pousada acha-se ou não localizada no espaço físico coberto pela matrícula 7.850 e não em área abrangida pela matrícula 35.522, como quer o apelante, constitui matéria cuja proteção escapa à discussão possessória. Por sua vez, anota-se que a demanda posta na ação de rescisão contratual, na qual se cumpriu o mandado de emissão de posse, perdura há mais de 20 anos, de maneira que a propositura desta ação possessória, que tem por objeto a área onde foi cumprido o mandado de emissão em favor dos aqui apelados, constitui atos tendentes a burlar o cumprimento de sentença, etc. Tal, e por essas razões e fundamento eu estou negando provimento ao recurso. Eu estou de acordo. Doutora Wandimara? Acompanho o relator. Então, recurso desprovido da unanimidade é a conclusão. Desembargador Guiomar, o doutor Tiago Fiorenza de Souza pede preferência para o julgamento da apelação 81278-2016 da capital, em que é apelante Débora Antônia da Silva e outros, e apelados Luciane Rocha Ferreira e outros. O doutor Tiago defende os interesses dos apelantes. E não haverá sustentação, não, apenas pedir preferência. Apelação interposta por Débora Antônia da Silva e outros, a ação de indenização de danos morais que Luciene Rocha Ferreira move em desfavor de Débora, apelante. A sentença julgou procedente esse pedido e condenou os requeridos solidariamente ao pagamento do valor de R$10.000 a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária. Registra de início em que, pese a entrada em vigor do Código, será regiado pelo Código anterior. Por primeiro, a plenária de inépcia inicial, sob o argumento de que a autora apelada não observou a regra do 272, não prospera. No caso, ao contrário do alegado pelos apelantes, observa-se que a autora apontou na inicial os fatos que entende terem causado abalo moral suficiente a figurar o dever de indenizar pelo dano sofrido, objeto do pedido nesta ação de indenização por danos morais. Nesse contexto, formulado pedido objetivo, capaz de possibilitar a defesa e o julgamento, não há falar em observância do dispositivo legal. Assim, o rejeita essa preliminar, senhor presidente. Embora já fica meio junto, jogar meio junto com o mérito, pode ser também, né? Ultrapassada a questão prévia, a controvérsia em exame está em saber se presentes os requisitos que configuram a responsabilidade civil, a fim de manter ou não a indenização fixada a título de danos morais e, no caso, mantida se o montante indenizatório comporta a redução. Noticia a autora na inicial que, à época, era presidente do Conselho Escolar Comunitário, representante dos pais, junto à Escola Municipal Jesus Criança, nessa capital, e por ocasião da tradicional festa junina, realizada no dia 10/6/2006, ficou responsável por um dos caixas. Diz que, devido à sua falta de experiência, solicitou que trabalhasse conjuntamente com outra pessoa, no caso, a professora Sônia Maria de Jesus. Afirma, também no depoimento em audiência, que a festa contou com um número considerável de público, tanto que as fichas inicialmente disponibilizadas não foram suficientes para atender a demanda, motivo pelo qual mostrou-se necessária a devolução das fichas ao caixa pelas barracas das vendas, a fim de possibilitar a revenda das mesmas e atender o público do evento. Esclarece que, ao final,
foi constatado um furo no caixa de aproximadamente R$ 900, e posteriormente foi realizada uma reunião no SEC para apuração do ocorrido, cuja conclusão registrada em ata foi no sentido de que houve falha na organização da festa e quantidade de fichas colocadas à disposição, o que motivou o problema apresentado no fechamento do caixa do qual a autora era responsável. Diz que naquela mesma reunião decidiu-se que o assunto estaria encerrado e também que seria montada uma comissão de festa destinada à organização de outros eventos na escola, momento a partir do qual, segundo alega, a autora passou a ser vítima de situações vexatórias em razão de acusações infundadas sobre o furo no caixa da festa junina, que culminou com a não aceitação de seu nome para compor o caixa da próxima reunião da festa de primavera, a ser realizada em outubro, seria realizada em outubro de 2006. Pois bem, nota-se que a ação foi ajuizada contra os requeridos, nominados aqui, signatário de documento intitulado Denúncia da Comissão de Festa e demais funcionários da EMEB Jesus Criança, datado de 2006, que apresenta por objetivo, segundo informa, apurar suposto abuso de autoridade do diretor da escola, Maurício Domingo de Campos. Todavia, ao que se verifica, consta do texto citado a denúncia a referência ao fato ocorrido na festa junina que envolve o nome da autora conforme texto subscrito. A referida denúncia destaca-se a revolta com a atitude do diretor que, em 6, realizou a tradicional festa junina e em um caixa que veio a causar um furo de R$ 900, seja por troco errado, erro de contagem ou ficha de sumiço de dinheiro, que causou uma revolta dos profissionais da escola que solicitou esclarecimento através de pauta de reunião, etc. Tal. Diante disso, formou-se uma comissão de festa. A referida comissão e demais profissionais, ao saber que a mesma pessoa, Luciano Rocha Ferreira, iria fazer parte do caixa novamente, ficaram indignados com a atitude do diretor. A comissão reuniu-se juntamente com a coordenadora. O diretor não se encontrava e então decidiu não aceitar em função do ocorrido na festa anterior, conforme ato em anexo. Ao ser comunicada a decisão da comissão, o diretor não aceitou e ignorou a decisão e insistiu em manter a pessoa no caixa, dizendo que a pessoa era de confiança. Nessa linha, embora os requeridos apelantes afirmem que a finalidade principal seria a averiguação de atitude supostamente autoritária do diretor, da leitura ao conteúdo da denúncia depreende-se que deixaram de atentar para o limite do tolerável na contextualização do fato que gerou descontentamento e, com isso, atingiu o nome da autora, Frise, apresentado em destaque naquela denúncia. Vale notar que, o que tudo indica, a questão acerca do furo de caixa ocorrido na festa junina havia sido resolvida em reunião interna da equipe gestora do Conselho Escolar, realizado em tal ocasião em que estavam presentes alguns dos requeridos, e chegou ao seu entendimento que o problema no caixa ocorreu em razão da falta de organização da festa. Na mesma reunião, decidiu-se encerrar o assunto, bem como constituir comissão de festa para melhor planejamento dos eventos futuros. Contudo, a comissão de festa constituída, sem a presença do diretor, em reunião extraordinária registrou em ata que o nome da autora não foi aceito pela comissão e demais funcionários da escola para ser responsável pelo caixa da festa, em razão da requerente não fazer parte do quadro servidor e principalmente do ocorrido na festa junina, quando o furo do caixa, Na sequência, em reunião extraordinária ocorrida, foram relatados a respeito da discordância da comissão, a indicação do nome do diretor e decidido manter a autora em um dos caixas de festa, como sugerido. Importa consignar, segundo o depoimento da requerida Valdirene Maguia de Alcântara, conforme decidido no SEC, a autora compôs o caixa da referida festa e transcorreu normalmente sem qualquer problema de ordem financeira, circunstância que evidencia o desnecessário conteúdo da denúncia, no que toca ao nome da autora, etc. E é uma briga de festa lá. O juiz examinou esse conteúdo dessas declarações, desses entendimentos, e entendeu que essas pessoas estavam mais com as questões mais de briga com o diretor e com a professora, com essa pessoa lá encarregada desse caixa, e condenou. E eu estou mantendo a decisão do juiz. Negócio confuso, é uma confusão de briga de escola. Doutora Pandemara. Desembargador, o senhor entende que ficou configurada a difamação mesmo?
Aham. Acompanhe, relator. Também acompanho o recurso desprovido por unanimidade. Doutor Sérgio Donizete Nunes, é o trecho da pauta, é agravante no agravo do instrumento 7668/2016 e o agravado do Banco Palmeirense do Brasil. Eu sou o relator. Agravo de instrumento de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. O agravante alega a prescrição intercorrente da execução, visto que de 11 de agosto de 2005 a 22 de fevereiro de 2011, o agravado manteve-se inerte. Argumenta que nesse período, apesar do banco ter feito carga dos autos, não funcionou o feito e somente em 2010, 5 anos depois, pleiteou a penhora online. Afirma ainda que esse pedido foi realizado por HSBC, que não é parte da demanda e nem é substituto processual, portanto, sem legitimidade para postular em nome próprio. A liminar foi indeferida contra a minuta pelo não provimento. Esse é o relatório, passo ao voto. Em 9 de junho de 2011, o agravante ingressou com exceção de pré-executividade, arguindo prescrição intercorrente ante a ausência de movimentação processual do credor de 11 de agosto de 2005 a 2 de fevereiro de 2011. Contudo, no dia 15 de junho de 2006, interpôs o agravo de instrumento 59875/2011 contra a decisão que determinou a expedição de ofícios ao DETRAN, suscitando em preliminar a prescrição no mesmo período indicado na pré-executividade. Diante disso, a matéria foi analisada antes do julgamento da exceção, sendo negado o provimento do recurso nesses termos. A parte agravante levanta a preliminar de prescrição intercorrente ao argumento de que a ação de execução permaneceu paralisada pelo período equivalente ao prazo prescricional da ação, mesmo estando ciente o exequente do seu ônus de movimentá-lo. Desta feita, afirma o agravante que o agravado credor, mesmo intimado para manifestar-se acerca dos bens dos devedores encontrados, quedou-se inerta, sem qualquer pronunciamento ou pedidos suplementares, e tal inércia durou desde a intimação datada do dia 11 de 8 de 2005 até 2 de fevereiro de 2011, quando promoveu o pedido de intromissão. Prossegue o julgamento e diz o seguinte: ocorre que depreende-se dos autos que durante esse período não fora cumprido o despacho proferido pelo juízo, o qual, vez que sequer o patrono do exequente foi intimado para dar andamento ao feito. Assim, infere-se que não foi a inércia do exequente que o paralisou, como quer fazer crer o agravante. Tal afirmação pressupõe diligência, que é o credor pessoalmente intimado. Devesse cumprir, não o fez, quedando-se inerte, que não é o caso dos autos. E esse julgamento afastou a alegada prescrição, né? Desse acórdão foi interposto recurso especial, não admitido, estando pendente a apreciação naquela corte, o agravo no recurso especial número tal. Portanto, como a matéria já foi objeto de exame, ocorreu a preclusão consumativa, não havendo que rediscuti-la novamente, pelo menos aqui, a não ser que o STJ dê provimento ao recurso. Por essa razão, e acrescentando que, infundado o argumento de que a penhora online foi requerida pela HSBC, que não é parte no processo nem substituto processual e, portanto, não teria legitimidade para postular em nome próprio. Primeiro, porque a decisão agravada trata-se tão somente do não acolhimento da exceção de pré-executividade. Depois, porque o agravante pretende a reforma da decisão anterior, proferida em 7 de 12 de 2010, que definiu o pedido de penhora online protocolado em 18 de 10 de 2010, contra o qual não houve interposição de recurso, o que impede o conhecimento nesse ponto. Então, eu estou conhecendo o recurso só parcialmente e negando-lhe provimento. É como voto. Tá? Todos de acordo? De acordo. Então, recurso parcialmente conhecido e nesse ponto não provido por unanimidade.
Em julgamento agora, o 5 da pauta é Rações MG Indústria e Comércio e Banco do Brasil. Vou resumir, a questão é a seguinte, essa empresa Rações MG colocou alguns duplicatas em cobrança. Essas duplicatas eram mediante boleto, tudo online. E lá, num determinado momento, ela encaminhou um expediente ao banco dizendo, vocês estão mandando para cartório o troço que está pago. Por que estava pago? Porque às vezes a empresa recebia direto no balcão a conta e comunicava, teoricamente. Mas o fato é que no dia 10 dias antes de um protesto levado a efeito pelo banco, que gerou uma ação de indenização do cliente que tinha pago, proposta contra a empresa e contra o próprio banco. A empresa teve, então, condenado a pagar 7 mil, foi bloqueada na sua conta. Ela não diz aqui que deu quitação, mas diz que foi bloqueada e isso comprova. E intentou esta ação contra o banco, dizendo, eu nunca te dei poderes para você mandar nada para o cartório. Mas ainda que tivesse dado, isso já sou eu dizendo. Eu mandei um expediente, protocolei 10 dias antes daquele protesto, dizendo, não mande nada para cartório, até que haja um encontro de contas, qualquer coisa assim. Então eu estou entendendo que houve responsabilidade do banco por isso, porque tinha sido notificado, e diante do protesto indevido, que acabou gerando a injeção de dano moral por parte do devedor anterior, estou dando provimento ao recurso, condenar o apelado a ressarcir ao apelante o valor bloqueado em sua conta de R$ 7.905, referente à condenação imposta na ação de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada. Correção NPC e tal, e invertendo onde a sucumbência. É como estou votando nesse caso aqui. A apelação civil, ação de ressarcimento, protesto indevido duplicata quitada, atuação dentro dos limites do contrato, alegação não comprovada, falha na prestação de serviço pelo banco, caracterização, ato ilícito existente e obrigação de reparar os danos causados, recurso provido. A ação é da empresa que contratou o banco. O devedor que teve lá o nome protestado, esse já entrou com a ação? Não, recebeu da empresa, porque na hora de bloquear foi lá na empresa e pegou. Entendeu? Fez, ela tem aqui um ofício encaminhado no dia 20, e o protesto é do dia 29. Entendeu? Aqui, ele diz o seguinte, gostaríamos, através desta, manifestar nossa insatisfação quanto ao serviço prestado por esse banco a partir do mês de julho de 2007. Vários fatos desagradáveis aconteceram e continuam acontecendo. Já que procuramos uma solução nessa agência e o problema não foi solucionado, como, por exemplo, vários tipos de clientes sem débito, pago em carteira ou depósito bancário protestados indevidamente. Lembramos que da nossa parte nunca foi autorizado o envio de qualquer título para cartório. Então, recurso provido por unanimidade. Em julgamento agora, o C da pauta, Luiz Quatrinho é apelante, também apelante Torres e Veloso, limitadas, respectivamente apelantes e apelados.
Apelações cíveis, ação declaratória de nulidade de citação. Requisitos formar o ato, artigo 225 do CPC de 73. Não observância, nulidade declarada na sentença, manutenção. Recurso adesivo, honorário advocatício fixados na decisão, majoração, honorários recursais, cabimento, sentença publicada sob a égide do novo Código de Processo Civil, elevação da quantia arbitrada, recurso do réu não provido e do autor parcialmente provido. Vou dizer aqui que foi aqui. Apelações cíveis em ação declaratória de nulidade julgada procedente em relação aos atos processuais a partir da citação da ação de despejo número tal, com determinação da devolução do prazo para o autor apresentar a resposta e condenação do demandado ao pagamento de custos e honorários. O réu sustenta que a autora foi devidamente citada por meio do proprietário da empresa e sua esposa no dia 14 de setembro de 2009. Argumenta que, segundo a jurisprudência pacífica da STJ, a omissão do mandado, no mandado citatório da advertência a que se refere o artigo 2252 do CPC de 73, não torna nula a própria citação, mas apenas impede a aplicação dos efeitos da revelia do requerido. Desse modo, entende que não cabe a repetição do ato por traço de irregularidade formal. E já a autora, adesivamente, pede a ampliação dos honorários e também a condenação de honorários recursais. A citação nos autos que se pretende anular neste foi por hora certa, porém sem que fossem observados os requisitos do 277 do CPC e sem constar a designação da audiência de conciliação ou qualquer determinação para a apresentação da defesa. A declaratória foi julgada procedente para anular os atos processuais a partir da citação. O réu sustenta que a autora foi devidamente citada por meio do proprietário da empresa e da sua esposa no dia 14 de setembro. Em cumprimento do 277 do CPC, foi designada a audiência de conciliação e ordenada a citação da autora. Após várias tentativas frustradas de localizá-la, a audiência foi aberta, porém ficou prejudicada em razão da sua ausência, quando então decidiu-se pela citação por hora certa, nos termos do artigo 227, não sendo redesignada nova audiência. Tratando-se de ação de rito sumário, a citação deve cumprir os requisitos do 213 e seguintes, a ser efetivada entre com antecedência mínima de 10 dias a contar da audiência. Estou mantendo a sentença. Certo? E dando parcial provimento ao recurso adesivo, majorando os honorários para 2.500 e na forma do 185, parágrafo do novo CPC, honorários recursais, aumentando-os em 5%. Todos de acordo? De acordo. Recurso do réu não provido e recurso adesivo da autora parcialmente provido por unanimidade. O embargante comercial ADB de petróleo e embargado Antônio Sequim Júnior, sou relator. Embargos de declaração, agravo de instrumento, cumprimento de sentença, omissão, existência, composição amigável, data de pagamento ajustada para quando fosse liberado o valor em outro processo. Reserva de dinheiro para pagamento de acordo, ausência de previsão de reajuste na avença, atualização monetária do sistema bancário, decisão proferida no agravo de instrumento alterada para negar o provimento. Então, recurso provido. Realmente havia um condicionante e eu estou dando provimento a esse embargo de declaração. De acordo? Desembargador Guilmar Leandro Silva Cruz é agravante. E Porto Seguro é agravo regimental 9 da pauta. O 9 é seguradora, estou negando provimento ao recurso, deixa eu ver o que é. É agravo regimental, né? Não há falar em cerceamento de direito de defesa se o laudo pericial mostra-se inequívoco na conclusão de que não há invalidez permanente apta, tal. Estou negando provimento ao recurso. Recurso desprovido por unanimidade. Desembargador Guilmar José Gonçalves de Sá Neto e outra, sua esposa, são agravantes e o agravado da Fundação dos Economiários Federais da FUNCEP. Agravo do instrumento 10 da pauta. Aqui a discussão é sobre a homologação de um laudo pericial, dos valores aqui, mas está tudo certo aqui. Eu estou negando, não dei isso aqui, não. Não, peraí, mas é meio grande, né? Doutora... Peraí.
O cerne da lide, eu mandei os votos para a doutora. Não. Mandou os votos para ela? Não sabe, ela tá chegando agora, eu pensei que... Está em saber se é o caso de reformação. Eu estou negando provimento ao recurso. Provimento... É, o negócio de um laudo pericial, faz uma conta lá, um montante. Mantendo a decisão do Estou mantendo juiz. a decisão. E não é só um, não. São Peraí. Pega mais. É o 10 e o 11. Eu estou negando os dois. De acordo. Eu estou negando provimento. Sim. Quer dar uma lida? Aqui é o seguinte, desembargador. Ah, No agravo de instrumento 10, o agravante é José Gonçalves de Sá Isso. Neto. estou negando. Está desprovendo recurso. E no 11, a agravante é a Fundação dos Economiários. E aí o Zé Gonçalves de Sá Neto passa a ser agravado, também desprovendo recurso. Estou desprovendo os dois. Recursos desprovidos. De acordo? Por unanimidade. 14 da pauta, desembargador Guilherme, com a marca de Campo Verde, apelação 75767-2016, Edi Wilson Caetano, apelante, Antônio Roberto de Aragão, apelado. Aqui é uma confusão, negócio de um carro aqui. Eu estou dando parcial provimento ao recurso. Isso aqui para entender é difícil, hein? Se for ler o voto, acho que eu vou... eu estou provendo parcialmente o recurso para determinar que a quantia a ser restituída ao comprador seja abatida o valor referente ao aluguel pelo período que usou indevidamente o imóvel, o veículo. Mandando apurar aí, compensar isso. É que leia. Dá uma lida aí. Eu vou dar uma lida aqui só para situar. O recurso é de sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual acumulada com retração de posse, apreensão e depósito, declarar a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, condenar o autor a restituir ao requerido a quantia de R$70 mil devidamente atualizada a partir da data do efetivo pagamento. Condenou o requerido ao pagamento total. As partes firmaram em 2011 contrato particular de compra e venda do veículo Ford, com alienação fiduciária junto ao Banco do Brasil em nome de Pablo José Rodolfo, pelo preço de R$90 mil. Diante do descumprimento do pactuado quanto ao pagamento do preço, no caso inadimplemento das parcelas 1 a 4, no valor de R$2.500 cada, e número 5 no valor de R$10 mil, no total de 20, o vendedor apelante postulou a rescisão do contrato. Anota-se que a deferida liminar de busca e apreensão do veículo, em 2013, o veículo encontra-se desde então com o autor apelante. Nesse quadro, a controvérsia está em saber se é devida à concessão da justiça gratuita, isso aqui passa. Pois bem, quanto à concessão da justiça gratuita, mantém-se tal. Pois bem, é certo que as partes firmaram um contrato de compra e venda que tem como objeto o veículo gravado com a alienação fiduciária em nome do terceiro. Tal situação é de conhecimento do comprador, confuso isso aqui, viu? Porquanto registrado no contrato particular de compra e venda, primeiro, do imóvel, do móvel objeto do contrato, que é justo título de boa-fé, o vendedor é senhor e possuidor do bem, caminhão Ford, etc. tal. Aí fica lá, fica pactuado que a alienação fiduciária oriunda do financiamento do bem junto ao Banco do Brasil permanecerá em nome. É aquela compra financiada em nome do outro, depois não paga, tem que rescindir o contrato e fica com o caminhão sem pagar. Eu fiz um encontro de conta aqui nessa coisa, que eu vou explicar daqui para frente, tá? Deu para entender mais ou menos? Então, em que pese a necessidade de anuência do agente financeiro quanto à negociação de bens sobre o qual pende a alienação fiduciária em garantia, a jurisprudência orienta no sentido de que o contrato de compra e venda de bem gravado com alienação fiduciária, embora não oponível ao credor fiduciário, estabelece um vínculo jurídico entre as partes, sujeitando-as ao que lograram pactuar, respeitada por óbvio, boa-fé objetiva, função social do contrato, etc., tal jurisprudência, tais. Pois bem. Assim, em atenção à orientação jurisprudencial, o fato do contrato ter por objeto veículo gravado com alienação fiduciária por si só não é motivo justificador da ilegalidade do contrato, como pretendido pelo requerido apelado, mesmo porque, como acima exposto, tal circunstância foi expressamente noticiada
vale dizer, era de pleno conhecimento da parte compradora, que inclusive ficou responsável pelo pagamento das parcelas. O caso que defende que o contrato é nulo, não tem, entendeu? Entender o contrário seria grave ofensa ao princípio da boa-fé e justiça em função do contrato. Por sua vez, ao que se nota, o requerido apelado, em audiência de instrução de julgamento, concordou com o pedido de resolução do contrato como registrado. Tá ok já. Mas a examinadora tem alguma dúvida lá? Não, né? Tá resolvido. Aí o período que ele usou, mandou fazer o encontro como se fosse uma locação. Claro, né? Está de acordo? Então, recurso parcialmente provido. Por unanimidade, a conclusão do julgamento. Rapaz, esse plano dá trabalho pra gente, né? Olha, esse negócio de tem. 15 da porta de Advogado Guilmar, apelação 83629. Rescindiu e mandou devolver. Tá entendendo? O que tinha pago. Mas aí a compensação, o cara pouco o carro. 83629-2016, apelante Noêmia Rocha da Silva Oliveira e apelado Jair Ferreira Lopes Neto, desembargador Guilmar. Se a parte autora não demonstrou as constituições nos termos tratados, o juiz julgou improcedente Vamos ler? Eu tô. É uma locação aqui, né? É. É, exatamente. Então eu tô. É. E aí? Tá doente, Miguel? Lá atrás ele teve um problema. Muito. Isso.
Então, esse recurso, 15 da pauta, recurso desprovido por unanimidade. Já passou da idade. 16 da pauta, apelação 84430, apelante Aureliana Zosma Santa Rita e apelado Banco Bradesco, desembargador Guiomar. Presidente, aqui foi acolhida a prescrição e eu estou afastando aqui, dizendo que é de 10 anos o prazo para ajuizamento da ação de revisão de contrato, né? 205, é isso? É. E que o termo inicial do dia do vencimento da última parcela do contrato. Então, recurso... Ela alegou trato sucessivo, né? Recurso provido por unanimidade. Desembargador Guiomar, 17 da pauta, apelação de Ael Antonini Dias e o apelado Oi Móvel Sociedade Anônima. 17. Foi provido. Provido para processar. Sim, pode. Provido para processar, né? Quer dizer, afastou a prescrição e manda processar. Então, 17 agora. (17) é oi, dano material e moral. A existência de outro registro regular contra o devedor impede a indenização do dano moral. E aí? Hã? E aí? É isso mesmo? Nós diminuía e dava, mas o STJ, quem tem nome sujo já não tem mais direito a dano moral. Recurso desprovido. Camila, me traz essa ficha aqui. Recurso desprovido por unanimidade. O 18, Safra Lise, Adriano Carvalho de Souza, desembargador Guiomar. É causa de extinção por abandono na parte que, intimada pessoalmente, permanece inerte. Estou negando provimento ao recurso. Recurso desprovido por unanimidade. O 19, Banco Bradesco é apelante, Creso Santos de Jesus apelado, desembargador Guiomar. Estou vendo aqui, estou baixando de 50 para 10. O que é que deu 50 aqui, pô?
Que justiça? O ato apontado como autor para justificar o pedido de indenização. Ah, que negócio de contratar nome falso, contratação falsa, R$10.000, tá bom mesmo. É. Aqui. Aí, é o recurso parcialmente provido. Desembargador Guilmar, de Comodoro, apelação de Enedino Henrique Palharim e apelado do Banco do Brasil. Sentença julgou parcialmente a ação ordinária de cobrança de dívida do Banco do Brasil para quando era requer pagamento do valor. Agora de cobrança de sei lá. E a gente com fome come, né? Célula Rural, é do Banco do Brasil, eu estou negando provimento ao recurso da Enedir, do Enedir aqui, para dar provimento, para não demonstrar a existência da dívida, representada pela Célula Rural. Como o autor, a prova dos fatos desconstitutivos que não ocorreu. De acordo? Recurso desprovido. Sou relator do 21 da pauta, apelação de espólio de Bento Ferraz Pacheco e apelado Google Brasil Internet. Apelação civil, ação de obrigação de fazer acumulada com indenização por danos morais. Divulgação na internet de informações em tese caluniosas. Provedor da pesquisa, ausência de responsabilidade pelo conteúdo público e restrito buscado na web. Recurso não provido. O que é isso aqui? O cara quer que o Google seja responsabilizado. E o juiz, inclusive trouxe, citando o artigo 21 do Marco Civil da Internet, não se aplica o caso dos autos. E eu trazendo acordo do STJ da ministra Nancy, que diz o seguinte: a filtragem de conteúdo das pesquisas feitas por cada usuário não constitui atividade intrínseca do serviço prestado pelos provedores de pesquisa, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o site não exerce esse controle sobre os resultados das buscas. Os provedores de pesquisa realizam suas buscas dentro de um universo virtual, cujo acesso é público e irrestrito, ou seja, seu papel se restringe à identificação de páginas na web onde determinado dado ou informação, ainda que ilícito, esteja sendo livremente veiculado. Dessa forma, ainda que seu mecanismo de busca facilite o acesso e a consequente divulgação de páginas cujo conteúdo seja potencialmente ilegal, fato é que essas páginas são públicas e compõem a rede mundial de computadores e por isso aparecem no resultado dos sites de pesquisa. Isso é a STJ que entende assim. E quem sou eu, diria o saudoso desembargador Tadeu, para dizer que o STJ está errado. De forma que eu estou não provendo o recurso. Todos de acordo? De acordo. Recurso não provido por unanimidade. Apelação de Vargas Grande, Isaías Lopes de Oliveira e White Martins. Apelação civil, embargos do devedor, excesso de execução, única tese de defesa.
Valor que o executado entende devido em memória de cálculo não apresentados. Rejeição liminar. Cabimento. Artigo 739-A, parágrafo 5º do Código de 73. Recurso não provido. Sendo o excesso de execução a única tese de defesa, o executado tem a obrigação legal de apontar a quantia que entende devida e apresentar a memória dos cálculos, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução. Estou mantendo a decisão. Recurso não provido à unanimidade. Vinte e três, desembargador Guiomar, de Várzea Grande, apelação de Bradesco, administrador do consórcio, e apelado Mazavan Eric Batista de Arruda. Complicado. É um negócio de, assim, essa é coisa de busca e apreensão. Olha só como ocorreu. O cara não pagou umas prestações lá do veículo. Consórcio. Isso. Aí ele foi notificado. O juiz, na petição, que não estava regular a notificação. Pediu para a recorrente aqui, que é consórcio, né? Consórcio. Regularizar a Constituição em mora, demonstrar a regularidade da Constituição em mora. A administradora vai e pede prazo para isso. E o juiz não falou nada. E antes de apreciar, extinguiu o processo. E aí, fica ou não fica? Deixa... Porque a legislação da busca e apreensão exige de plana comprovação da mora, não é isso? É. Eu não lembro mais. Assim. Então vamos manter a sentença, né? Não, deixa para ver o recurso. Por quê? Recurso desprovido à unanimidade. Continua assim. HSBC Brasil é apelante, André Pacheco Galeano apelado, Várzea Grande, 24 da pauta, do desembargador Guiomar. Então, recurso, dizendo que se for intimado, extingue. É isso? Claro, intimado, extingue. É essa a ideia. Recurso desprovido à unanimidade. Considera-se julgados os declaratórios 25, desembargador Guiomar desprovido, 26, desembargador Guiomar desprovido, 27, desembargador Guiomar desprovido, 28, desembargador Guiomar provido. Da pauta complementar número 1 do desembargador Rubens, 1 e 2 não providos. Da complementar número 2, o número 1, desembargador Rubens não provido. Último. Para encerrar, 29 da pauta, apelação de Jairo da Silva Dutra e requerido espólio de João de Souza Pinto Neto, seu relator. Cautelar ação de despejo, procedência, desocupação determinada, resignação, preparo não efetuado. Intimação para pagamento em dobro, descumprimento, deserção configurada, artigo 1007, parágrafo 4º do Código de Processo Civil de 2015, processo não conhecido. Não tem ausente de preparo, né? Aí é cautelar, tá certo.
Então, esse aqui é o recurso. Não, recurso não. Ação julgada extinta. Mas a verdade tratar declara encerrada a presente sessão.